Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você já me conhece, meu nome é Rodrigo. Estamos aqui lecionando a lei complementar, a lei das inelegibilidades. Certo? Vem cá comigo, vamos lá. Aula passada eu comecei a parte processual. Processo. Processo é a forma de tramitação. E forma de tramitação, né? Deixa eu explicar uma coisa para você, vem cá comigo. É o seguinte, temos a parte de direito material, da lei. O que é essa parte de direito material que a gente viu? O que são as inelegibilidades? Então, o cara ser condenado naquele rol de crimes que a gente falou, tráfico, roubo, crimes contra o patrimônio, enfim, certo? E depois nós temos o que? A parte processual, certo? O que é a parte processual? O processo é a forma como vai andar a apuração da inelegibilidade, certo? Então o processo é um instrumento pelo qual você vai apurar uma inelegibilidade ou não, um crime ou não, um ilícito civil ou não. Então o processo ele vai compor a lide. Isso que é o processo, certo? Então nós vamos lá e vamos falar da lei de inelegibilidade, da parte processual, da parte procedimental. O que é o processo? É um conjunto de atos concatenados entre si. O que eles fazem? Para quê? Para chegar até o juiz e falar, juiz, esse cara é inelegível, certo? Para que esse cara se torne inelegível, você precisa de um instrumento que monte as condições de inelegibilidade e próprio juiz que é inelegível, que só o juiz vai falar que é inelegível ou não, certo? Vamos lá, vem comigo, vamos lá. Olha só, processo, forma de tramitação. Caberá qualquer candidato, partido político, coligação ou ao Ministério Público no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, e impugná-la em petição fundamentada. Então o que você vai fazer? 5 dias. Cuidado com o prazo, tá? Vem cá. Prazo é o lapso temporal pelo qual você tem que fazer um ato processual, certo? Isso é o prazo. Se passou, vem cá, vamos olhar aqui para mim, vamos entender isso daqui. 5 dias, vamos supor que você entre no 6º dia. Você entra no 6º dia com uma ação de impugnação de registro de candidatura contado da publicação do pedido de registro. O que acontece? Tem um instituto chamado preclusão. Preclusão. Nós não vamos aqui entrar nas questões processuais, mas daqui chama-se preclusão temporal. Por quê? O tempo para você entrar com a ação de impugnação é 5 dias. E o que você fez? Você entrou no 6º dia. Portanto, você perdeu, você precluiu o seu direito. Vem cá comigo. Só uma dica, tá? O novo Código de Processo Civil não conta mais prazo final de semana. Então, se é o prazo de 15 dias, por exemplo, eu tive um prazo de uma emenda inicial que eu entrei com uma ação, 15 dias, desses 15 dias, os finais de semana não contaram como prazo, tá? Mas aí é uma dica lá, o pessoal do Processo Civil vai falar para vocês. Mas fica a dica aqui. No eleitoral não, tá? Então vamos começar nos 5 dias com publicação. Parágrafo 1º. A impugnação por parte do candidato, partido político ou coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. É o que nós havíamos dito na outra aula. Quem é o Ministério Público? O Ministério Público é o fiscal da lei. É quem vai atuar para quê? Para que a lei seja cumprida, certo? O Ministério Público ele vai ver onde tem irregularidades e vai apontar o dedo, tá? Infelizmente que acontece que muitos membros do Ministério Público são omissos, que fingem que não é com eles. Isso não sou eu que estou dizendo. Uma vez eu me lembro do ministro que falou, no caso do Ministério Público lá em Goiás, né, disse que o Ministério Público se escondia embaixo da mesa, que tinha muitas questões que não omisso. Mas a finalidade principal do Ministério Público é onde existe irregularidade, ele apontar o dedo. E para quê? Para que seja sanada. Então vem cá. Então se você impugna um candidato, o Ministério Público atua como o quê? Fiscal da lei, tá? Deixa eu anotar aqui direitinho, para que a gente possa entender. Fiscal da lei. Certo? Essa é a função do Ministério Público. Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que os 4 anos anteriores tenha disputado cargo eletivo, integrado o diretório do partido ou exercido atividade político-partidária. A gente falou outra aula, cuidado, tá? Você é membro do Ministério Público, ingressou na carreira antes de 88, você pode, em tese, ocupar cargo público sem
pedir a exoneração. Porém, se você entrou depois de 88, para você ocupar um cargo público, você tem que pedir exoneração, certo? Vamos lá, vem cá. O impugnante especificará desde logo os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo 6. Cuidado aqui, ó. 6 testemunhas, máximo 6. Então, às vezes pode cair. Quantas testemunhas você pode arrolar no processo de impugnação de lei de inelegibilidade? 6 no máximo. Ótimo. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr após a devida notificação um prazo de 7 dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la. Ora, eu falei para vocês na aula passada, certo? Vem cá. Tese, antítese e síntese. Se eu entro com uma ação de impugnação de candidatura, você tem todo o direito de contestar essa ação. Por que você tem que contestar essa ação? Porque nós temos um direito sagrado da ampla defesa e do contraditório. Vamos lá. Juntar documentos, indicar rol de testemunhas, requerer a produção de provas ou outras provas, inclusive documentais, que se encontrem em poder de terceiros de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou demonstrativos, salvo os processos de tramitação da justiça. Decorrido o prazo para a contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designadas nos 4 dias seguintes para inquirição de testemunhas do impugnante ou impugnado, as que comparecerão por iniciativa das partes que tiverem arrolado com notificação judicial. Tá? Por quê? Olha só para a gente entender aqui. Decorrido o prazo para a contestação, não se tratar apenas de matéria de direito. O que é matéria de direito? Só para a gente entender, vem cá. Lei das eleições, resolução, resolução do TSE, lei de inexigibilidade, Constituição Federal, Código Eleitoral, isso é direito. E fato. Ora, o que é matéria de fato? Eu preciso produzir uma prova para poder convencer o Poder Judiciário que aquele cara é inelegível. Isso é matéria de direito e matéria de fato, tá? São diferentes. Então vamos cá, vem cá. Precisamos tratar para direito e a prova for relevante, serão designados 4 dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes, as que tiverem arrolado como notificação judicial. As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada, certo? Ou seja, de uma vez só. Nos 5 dias subsequentes, o juiz, o relator, procederá às diligências que determinar de ofício ou requerimento das partes. Vem cá, que são diligências? São provas que você pede para produzir. Por exemplo, uma coisa muito comum na justiça eleitoral é o coeficiente eleitoral, que você pede perícia. Muitas vezes você leva isso para perícia. Por exemplo, a gente sabe, só para a gente entender, não vamos aqui falar de sistema eleitoral, mas o que é a questão do puxador de votos, né? Nós temos aqui a questão do, pegar por exemplo Tiririca, Clodovil, Enéas. O sistema eleitoral, do ponto de vista do legislativo, é o voto proporcional. Ou seja, o que é voto proporcional? Para a gente entender. Mais gente, mais deputados. Menos gente, menos deputados. Menos gente, menos deputados. Sergipe, Aracaju, Sergipe, Acre, tem mais ou menos... O Sergipe e Acre tem 7 ou 8 deputados federais. São Paulo tem 70. Então, porque são eleitos pelo voto proporcional, tá? E nesse voto proporcional você tem um coeficiente eleitoral. Por exemplo, vamos pegar um partido que nem o Prono, que foi extinto até, mas um partido pequeno. O coeficiente eleitoral do Prono, vamos supor que seja 100 mil. Se você tem 100 mil, você consegue atingir o cargo de deputado federal. Um exemplo. Como o Enéas, por exemplo, teve 1 milhão de votos, 1,5 milhão, esse coeficiente eleitoral de 100 mil atingiu quantas vezes? 1 milhão. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 10 vezes o coeficiente eleitoral. Então ele puxa todo mundo. E aí? Será que é correto? Será que é correto? Será que puxou certo? Puxou certo? Aí você entra com uma ação de impugnação de candidatura. Precisa de perícia para saber se esses votos são corretos ou não, se a conta foi certa ou não. Então é muito comum você pedir perícia, tá? Nas questões do coeficiente eleitoral, principalmente no voto proporcional. Legal? Vem cá, vamos lá. No prazo do parágrafo anterior, o juiz ou relator poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas,
conhecedores dos fatos, circunstâncias que possam influir na decisão da causa. Nada mais é do que a produção da prova, né? Vem cá, as provas, só para a gente entender, documental, testemunhal, pericial e todos os outros meios de prova legítimos que não atentam contra a moral, os bons costumes. Você pode usar a prova, desde que a prova não seja ilegal, ilegítima, desde que não seja prova ilícita, você pode sim utilizar. Vem cá. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar no poder terceiro, o juiz ou o relator poderá, ainda que ao mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. Juiz ou relator, por quê? Só para a gente entender. Ó. Vamos ter aqui escadinha aqui, juiz eleitoral, juiz. Vamos pegar essa escadinha aqui e a gente entende aqui, ó. Juiz eleitoral, certo? Acima do juiz eleitoral a gente tem o quê? Tribunal Regional Eleitoral. Acima do Tribunal Superior Eleitoral. Acima dele, Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, esses caras aqui, ó, todos eles, os desembargadores, os ministros, eles podem pedir prova. Então, o relator, ele está aqui e ele está aqui. Porque aqui é um colegiado. Aqui é um juiz monocrático, entendeu? Então, tanto o juiz ou o relator poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito, no documento que achar importante. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, poderá o juiz contra eles pedir mandado de prisão e instaurar o crime de desobediência. Vem cá. A gente viu lá o que é o crime, vem cá comigo. A gente viu lá o que é o crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Aí você fala para aquelas criaturas lá, intimação. Uma coisa, o juiz faz uma intimação, o delegado faz uma intimação, você tem que comparecer à delegacia de polícia. Não é um convite à intimação. Você tá lá, pega lá qualquer intimação, vai estar lá escrito lá, comparecer nessa distrital, sob pena de desobediência. Ponto. Se não comparecer, é desobediência. Então, numa intimação não é um convite. Se o juiz determinar uma prova, você tem que mostrar. Se não mostrar, prende você por desobediência, tá? Vem cá. Encerrado o prazo para dilação probatória nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações comuns no prazo de 5 dias. Então está aqui todo o processo, tal, ação de impugnação de registro de candidatura, ação de impugnação de registro de candidatura. Aí contestação, contesta, vai, audiência de instrução e julgamento, produção de provas, chega no final aqui, alegações finais, Ministério Público, certo? E defesa, certo? Ou o Ministério Público ou quem pediu impugnação, né? Ou quem pediu a impugnação. Pediu a impugnação. Deixa eu escrever direitinho aqui. Impugnação. Ótimo. Beleza. Encerrado o prazo para as alegações, os autos serão concluídos ao juiz e ao relator no dia imediato para a sentença ou julgamento pelo tribunal. Ora, você foi lá, produziu todo o arcabouço probatório, manifestou direito de defesa, etc, etc. Uma hora vai ter que julgar. E a ação mais comum que nós temos, a mais famosa, é a ação de impugnação de registro de candidatura. Tá? Que o PSDB entrou. O PSDB, não sei se foi o PSDB e a Rede. Eu tenho certeza que foi o PSDB que entrou. Não sei se a Rede está junto, mas é o PSDB, certeza. Para quê? Para impugnar o registro da Dilma e do Temer. Porque o dinheiro foi da Lava Jato, o dinheiro foi de fruto de corrupção, a campanha eleitoral. E o que eu falei para vocês nas aulas passadas, a tendência do TSE é cair a chapa, né? Porque quando você vota na Dilma, tava lá a foto do Temer lá junto. Então cai a chapa também. Vamos ver se o TSE vai manter esse entendimento, né? Vem cá, vamos lá. Parágrafo único. O juiz ou tribunal formará a sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos, às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegado pelas partes, mencionando na decisão os motivos que convencimento. Isso daqui chama-se livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado. Como assim? Motivado. Olha aqui para mim.
O juiz, ele não pode dar sentença assim, ou o relator fazer um acórdão. Ah, não gosto desse cara, então que se dane, que se lasque. Que se lasque e já era. Defira o pedido de cassação e ele vai ser candidato lá numa outra eleição, nos quintos infernos. Pode fazer assim, o juiz? Ou ele tem que pegar a decisão, fundamentar passo a passo, olha, a lei diz isso, ele fez isso, os fatos são esses, a prova é essa, eu decido dessa maneira. A lei diz isso, a jurisprudência diz isso, a súmula diz isso, dessa forma, de acordo com a lei, de acordo com os fatos, eu decido assim. O professor Miguel Reale fala, o direito é fato, valor e norma. Então eu tenho que ter um valor, um fato e uma norma, eu tenho que conjugar esses fatores. Eu não posso decidir contrário à lei. Está na lei, aplica-se a lei. Agora eu vou decidir contra a lei, fora do que está na lei? Onde é que está a segurança jurídica? Não é a vontade do julgador. O julgador, infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, ele não tem que seguir a vontade dele, tem que seguir o que está nos fatos. Ele pode odiar a pessoa, mas o que a lei está dizendo? A lei é isso, então eu vou aplicar assim. Tá? Não é à toa que tem tanto recurso para o STJ, para o STF, para os tribunais, que eles são revertidos depois. Porque o juiz põe a opinião dele, não é a opinião do juiz. Ele tem que aplicar a lei como ela é, certo? Se não é nulo o processo, se não anula, volta de novo, não adianta. Vamos lá. Os pedidos de registro de candidatos nas eleições municipais, o juiz eleitoral apresentar a sentença em cartório em 3 dias após a conclusão dos autos, passando a correr neste momento o prazo de 3 dias para interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, olha aqui, você tem um juiz eleitoral, certo? Juiz eleitoral que a gente viu. Deixa eu apagar aqui. Juiz eleitoral. O juiz eleitoral pode errar? Claro que pode errar, todos nós podemos errar. E, meu Deus, espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Aqui o espacinho tá pequeno. Juiz eleitoral. Vamos escrever direitinho aqui. Eleitoral, certo? Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral. 3 dias. O juiz eleitoral dá uma decisão que eu não gostei. O que eu faço? Eu tenho que recorrer para cá, TSE. Lembra que eu falei para você? Olha para mim. Os prazos na justiça eleitoral, faz assim, são curtos. Imagina uma apelação. Eu fiz uma apelação esses dias no juiz civil, 15 dias. Então você tem tempo de pegar, preparar a cabeça e tal. O recurso extraordinário especial também que eu fiz, 15 dias. Você viu aqui a apelação, 3 dias, entendeu? Para você recorrer, 3 dias. Então você não pode vacilar. O prazo é assim, cuidado com os prazos, tá? Estude os prazos. Vem cá comigo. A partir da data que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o prazo de 3 dias para contrarrazões. Olha só, juiz eleitoral, eu apresento o recurso, entendeu? O recurso. Recurso. Deixa eu escrever direitinho aqui. Eu fui lá, o recurso subiu, então tá aqui o meu recurso, certo? Aí, vamos supor que eu sou o advogado do candidato. Advogado do candidato, certo? Candidato. Ora, eu, Ministério Público, não gostei. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contra-razão de recurso, certo? Tem um recurso e tem a contratação de recurso. E quem vai julgar vai ser o TSE. O Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Isso que é a contra-razão. Só para você entender. Eu venho aqui, olha só, entrei com uma ação de impugnação de candidatura, certo? O juiz falou, olha, essa ação é improcedente. Aí o Ministério Público vai lá e recorre. Olha, vou recorrer porque o juiz decidiu contrário à lei. É muito comum, isso é muito comum, o juiz decidir contrário à lei. É muito comum. Veja o TJ de São Paulo, o TJ dos estados, veja quantas sentenças são reformadas. Beleza. Entrei, aí o Ministério Público entende, não. O juiz decidiu contra a lei, de acordo com a lei, aí faz o quê? A contra-razão de recurso. Eu fiz a razão de recurso, eu fiz o recurso, e o Ministério Público fez a contra-razão de recurso. Entendeu? Essa é a ideia que vai para o Tribunal Regional Eleitoral. Essas duas argumentações. Apresentadas as contra-razões de recurso, serão imediatamente emitidas ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade decorrente da execuibilidade do prazo, correndo as despesas de transporte por conta do recorrente,
e quem tiver condições de pagá-la, certo? Se o juiz eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, para o recurso só começará a correr após a publicação do mesmo por edital em cartório. Então, olha só, para a gente entender. Tá aqui o juiz, né? Eu vou lá e decido contra a pessoa. Aí o que acontece? Eu vou lá e entra um recurso contra o juiz. O recurso de apelação é na vara. Na vara que o juiz julgou. Beleza, juntei aqui está o processo eleitoral. Vamos entender aqui, ó. Esse daqui é o processo eleitoral, certo? Pá, faço o meu recurso. Beleza. Aí vem o Ministério Público, pá, faz a contra-razão do recurso. O que o juiz tem que fazer? Juntou a razão e a contra-razão, sobe para o tribunal. Ó, tribunal, se vira nos 30. É assim que funciona a coisa, entendeu? Do ponto de vista recursal. Ele tem que mandar para o tribunal, se tiver no prazo. Ponto. 3 dias, publicou, recebeu o recurso, manda para o Tribunal Regional Eleitoral. Vamos lá. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista nesse artigo, o Corregedor Regional de Ofício apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível. Vocês estão vendo? O juiz, na hora que ele recebe o recurso, ele tem que fazer o quê? Despacha para o superior dele. Ele não tem que ficar sentar em cima do processo e esperar a banda passar. Inclusive, ele pode até responder um processo disciplinar no CNJ. Principalmente por quê? Porque a questão do princípio da eficiência, da agilidade processual, da celeridade está sendo violentada. Se, evidentemente, se descobrir que ele está com dolo, se ele está com fraude, etc, etc. Legal? Vamos lá. Recebidos os autos da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, esses serão atuados e apresentados no mesmo dia ao presidente, que também, na mesma data, distribuirá a um relator e mandará vistas ao procurador regional pelo prazo de 2 dias. Olha só, procurador regional. Vamos entender. Primeira instância é monocrática a decisão. O juiz, em primeira instância, decide monocraticamente. Em segunda instância, é um colegiado, certo? O colegiado vai decidir. Beleza, e desse colegiado tem um cara chamado relator e tem outro cara chamado revisor. O relator, ele vai fazer um relatório. Relator vem de relatório. Ele é o cara que vai mais estudar o processo que os outros embargadores. Por quê? Os outros juízes de segunda instância. Por quê? Porque ele vai estudar. Tanto é que você pode ver na maioria do colegiado, os caras, eu voto conforme relator, voto conforme relator. Por quê? Porque o relator é o cara que se matou de estudar. Entendeu? Você pode ter divergência? Evidentemente que pode, que o direito não é uma ciência exata. Mas voto de acordo conforme relator. Por exemplo, o TSE, não, perdão, o STF falou que a lei da ficha limpa, por unanimidade, ela é constitucional. Ponto. Só que qual é a diferença? Tem um princípio da anualidade. Ou você aplica a ficha limpa em 2010, antes de 2010 ou depois de 2010. O STF falou, não, depois de 2010. Também acho que tinha que ser assim, por causa do princípio da anterioridade eleitoral. Está no artigo 16 da Constituição Federal. Então, hoje, ficha limpa, meu. O candidato, nós explicamos da ficha limpa. O cara com passagem, com condenação em segunda instância já era. Ele é inelegível. Então, vem cá. E aí, olha só, um relator que mandará abrir vistas ao procurador regional. Olha só, nós temos o Ministério Público Eleitoral, primeira instância, certo? Primeira instância. Opa, essa luz aqui eu não posso escrever, senão ela balança. E aqui, em segunda instância, Procurador Regional Eleitoral. Quem é o Procurador Regional Eleitoral? É o chefe do Ministério Público Eleitoral. Então vem cá. O tribunal tem o Procurador Eleitoral, Procurador Regional Eleitoral. Então ele vai dar um parecer. O Ministério Público Eleitoral vai se manifestar sobre o processo eleitoral. Se ele concorda ou não concorda. Certo? O parecer não vincula o Poder Judiciário. Certo? Vamos começar por aí. O Ministério Público pode dar um parecer X e o Poder Judiciário do Ministério Y. Depende do caso concreto. Mas não vincula, tá bom? Vamos lá. 2 dias. Fim do prazo, com ou sem parecer, os autos são enviados ao relator. Tá vendo? Tanto é que não vincula, que está escrito aqui, com ou sem parecer. Os autos serão enviados ao relator, que os apresentará na mesa para o julgamento em 3 dias, independente da publicação em pauta. Nas sessões de julgamento, que poderá se realizar até 2 reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o procurador regional, o relator proferirá o seu voto, serão tomados os votos dos demais juízes.
certo? Vem cá, sustentação oral lá no Tribunal Regional Eleitoral. O cara vai lá, pega os desembargadores, os juízes eleitorais, vai lá e faz sustentação oral, sustenta as suas ações de fato e direito e depois o colegiado vai votar se concorda ou não concorda, certo? Vocês entenderam? Vamos lá comigo. Proclamado o resultado, o tribunal se reunirá para a lavratura do acórdão, certo? O que é um acórdão? Decisão de um colegiado. Decisão de um colegiado. Colegiado, tá? É uma galera do mal, entre aspas, que decide, pra gente entender, tá? Vem cá. Galera do mal, vem cá, olha pra mim. Entre aspas, tá? Só pra você entender que é uma galera. Não é uma galera. São os excelentíssimos senhores, doutores, juízes, desembargadores que decidem em segunda instância. Vamos lá. No qual serão indicados os sujeitos ou os fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do relator ou do voto vencedor. Vem cá. É muito comum. Pode ser que todo mundo vote conforme o relator. Voto conforme o relator, unanimidade. E pode ser também que todo mundo vote contra o relator, entendeu? Por quê? O que a gente falou? O direito não é ciência exata. Pode ser que há votos divergentes. Isso é muito comum numa democracia, tá? Vamos lá. Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acórdão, passado a correr dessa data o prazo de 3 dias para interposição de recurso para o Superior Tribunal Eleitoral em petição fundamentada. Vem cá de novo. Esse foi o caminho da ficha limpa, que a gente viu que percorreu. Pode ser que o Tribunal Regional Eleitoral decida contra a Constituição Federal? Claro que pode. Pode ser que o Tribunal Regional Eleitoral decida contra a lei eleitoral, Código Eleitoral, Constituição Federal, lei das eleições, lei de inelegibilidade, enfim, resoluções do próprio tribunal? Pode sim. Então o que você tem que fazer? Entra com um chamado embargo de declaração, levanta as questões constitucionais, ou então interpõe diretamente o recurso. Aqui está falando para interpor direto o recurso. Certo? Você interpõe o recurso e ele manda para o TSE para confirmar ou não confirmar o que o Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de todos os estados, né? Aí o TSE vai tentar unificar a jurisprudência eleitoral. Porque não pode um tribunal dizer uma coisa no mesmo caso e outro tribunal do outro estado dizer outra coisa em situações semelhantes. Legal? Vamos lá. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir desta data, que for protocolizada em petição assinada, passará em petição. Vamos lá de novo. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada a petição, passará a correr o prazo de 3 dias para contra-razões e notificação por telegrama ou recorrido. Mesma história, entendeu? Eu fui lá, entrei com recurso e vou lá e contra-arrasou o recurso, certo? Fiz um recurso especial, contra-razões do recurso especial. Fiz um recurso extraordinário, contra-razões do recurso extraordinário. E assim por diante. Vamos lá. Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Tratando-se de registro a ser julgado, originalmente por Tribunal Regional Eleitoral, observando o artigo 6º desta lei complementar, o pedido de registros com ou sem impugnação será julgado em 3 dias, independente da publicação da pauta. Parágrafo único. Proceder-se ao julgamento na forma estabelecida no artigo 11 desta lei complementar, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se ao exposto no artigo anterior. Legal, meus queridos? Ok? Bom, deu aqui uns 30 minutinhos, 29 e pouco. Próxima aula a gente continua. Um abraço, fé, força e coragem. Valeu, tchau!